dizer isso? Será que é isso que a gente tem ensinado às nossas crianças? Não sei se já está no telão ali o tema da mensagem. Amém? Filhos imperfeitos. Eu vou fazer que nem o Gabi fez aqui. Acho que foi domingo passado. Todo mundo me conhece. Todo mundo sabe quem eu sou. O meu nome é Alexandre, para quem não me conhece. E alguns irmãos me chamam de Xande, carinhosamente. Na verdade, quando alguém me chama de Alexandre, eu já sei que a pessoa está braba comigo, né? Quando o pastor fala, Alexandre, preciso falar contigo. Boa coisa não é. Mas o engraçado é que a minha esposa, ela me chama de amor. E quando ela me chama de Xande, aí alguma coisa aconteceu. Daí pode escrever que vai dar arranca-rabo. Mas, irmãos, eu tô descontraindo um pouco porque eu estou muito nervoso, tá? Na verdade não é um nervosismo comum, assim, é um temor. É uma coisa, eu não sei explicar, mas é uma coisa muito, é boa e ruim ao mesmo tempo. E quando eu pedi para Deus, Senhor, me dá um tema para a mensagem. Coloca no meu coração algo que o Senhor queira. E na minha oração, Deus foi direto. Ele falou para mim, fala um pouco do que tu tem sido para mim. Fala um pouco de como tu tem sido para mim. E aí aquilo caiu, né, como uma ficha na minha cabeça. Eu tenho sido um filho imperfeito. Eu não tenho sido aquele filho que o Senhor espera. E eu trabalho na área da saúde, irmãos. Para quem não sabe, eu trabalho num Hospital Conceição, dentro da UTI. É uma das maiores UTIs do sul do Brasil. Eu segui a carreira do meu pai, né? Meu pai há 45 anos trabalha em hospital e eu fui pela mesma trilha dele. E há 20 anos eu trabalho dentro de um hospital e eu posso dizer para ti assim, eu vi de tudo já. Tudo que você possa imaginar de cena dentro de um hospital, eu já vi. Desde pais saindo felizes com seus filhos, até pais desmaiando de dores pela morte dos seus filhos. E uma coisa que mais me atinge meu coração é quando se trata de criança, porque a gente pensa, né, poxa, a criança ela tem uma vida inteira pela frente. Ela tem tudo para viver. E quando acontece isso, geralmente eu ligo para minha esposa, eu fico conversando com ela porque isso machuca muito meu coração. Mesmo estando trabalhando há 20 anos, eu consigo ainda me emocionar com algumas histórias. E me perdoe que eu estou...
Perdão. E perdão, irmãos. E trabalhando há tanto tempo nessa área, eu consegui ver algumas coisas, sabe, que tem acontecido na nossa vida. A gente tem morrido, irmãos, por coisas que são curáveis. Sabe, a maior doença de um ser humano, ela não é uma doença física, ela não é algo que você possa ver na pele ou no corpo da pessoa. As maiores doenças e as que mais matam seres humanos, elas são as doenças da alma. São as doenças da alma, aquelas que estão lá dentro do coração. E quando Deus me deu essa mensagem, Ele falou para mim: sabe, filho, algumas coisas estão te matando. Alguns sentimentos estão te matando. Algumas coisas ainda precisam ser arrancadas do teu coração. Porque a gente perdeu a essência do que é ser um filho. A gente perdeu a essência do que é ter um pai. Sabe, irmãos, qual é a primeira identidade quando você nasce? O que você é quando você nasce? A primeira coisa que você é um filho. Não é isso que você é? Antes de sermos qualquer coisa, nessa vida, a gente é filho. Só que o ser humano, ele perdeu esse senso de filiação com Deus. A gente já não trata Deus como um pai. Muitas coisas acontecem no nosso mundo, na nossa volta, enfim. E a gente acaba criando um mundo paralelo, algo paralelo ao que a gente é, ao que a gente professa, a nossa fé. E a gente acaba criando um mundo onde a gente tem o nosso mundo e o mundo de cristão. E a gente é filho muitas vezes só aqui dentro da igreja. A gente deixou de ser filho lá fora. E quando Deus fala sobre isso, sobre o que tu tem sido para mim. Eu falei, que tipo de filho eu tenho sido para Deus? Qual é a espécie de filho que eu tenho sido para Deus? Eu estou falando de mim. Sabe, e foi como se o Espírito Santo tivesse cravado uma faca no meu coração. E Ele torceu e Ele falou para mim: eu preciso tirar algumas coisinhas que estão aí dentro, que estão te matando. O que a gente mais ouve no ambiente hospitalar, irmão, pode acreditar, são as pessoas se queixando por aquilo que elas não fizeram. Pelo abraço que elas deixaram de dar nos seus filhos, por um abraço que deixaram de dar nos seus pais, por um irmão que ela não fala faz anos. É isso que as pessoas se queixam. Poxa, se eu tivesse abraçado meu filho. Semana passada agora, um jovem de 22 anos, eu fui ver ele no quarto. Cara forte, fazia academia, com leucemia. E ele faleceu, cara. Pensa no desespero daquela mãe, eu nunca vi. Eu nunca presenciei o desespero daquela mãe. Então tu pensa no desespero de Deus quando a gente se afasta dele. Você já pensou nisso? Eu queria que tu abrisse rapidamente a tua Bíblia se tu trouxe aí. Lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, acho que os meninos vão botar aí. No versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus, irmão. Essa palavra ela é demais, porque aqui João está falando
que você não é um engano, a gente não é um engano, a gente não está no lugar errado, a gente não é uma trajetória errada, a gente é filho de Deus. Se assim você aceitar. Eu queria fazer uma reflexão contigo, que você refletisse contigo mesmo. Quando você se olha no espelho, o que você vê? O que você enxerga quando você se olha no espelho? Qual é a pessoa que você enxerga? Porque eu fiz isso. E eu perguntei para Deus: Senhor, o que eu estou vendo? O que eu me tornei? O que a vida me tornou? Mas eu quero dizer uma coisa para ti, meu irmão. Quando Deus ele olha para nós, não importa o que tu tenha te tornado, não importa o que te fizeram, não importa o que aconteceu na tua vida, porque quando Deus ele olha para ti, ele olha um filho. Quando Deus ele olha para ti, ele está vendo ali um filho, porque ele te criou, ele te gerou. Antes mesmo do ventre da tua mãe, ele te gerou. Foi o que Deus falou para Jeremias. Mas a gente esquece isso, a gente começa a viver outras coisas, outro mundo, um mundo paralelo, onde a nossa religião, ela não permite mais que a gente pense dessa forma, desse jeito. A gente começa a viver outras coisas, e a gente começa a ver Deus como um conhecido. Poxa, eu vou no culto hoje, diz que vai estar um tal de Jesus lá, mas também se não tiver azar, eu vou levantar minha mãozinha, vou cantar 2 louvores e vou embora. É isso que a gente está vivendo, cara. Sabe, a gente não está vivendo mais como filho, porque um filho, quem é que tem filho aqui? Um filho, ele é totalmente dependente do pai. Um filho quando nasce, ele não faz nada, amém? Mas a gente quer fazer tudo, e sem Deus. A gente quer fazer tudo para Deus, mas às vezes a gente não faz com Ele. Eu falo para todo mundo, cara, e principalmente para mim, a gente perdeu a essência. A gente perdeu essa essência de ser totalmente dependente do Pai. Eu quero compartilhar contigo uma história real que aconteceu nesses anos de hospital que eu tenho. E eu quero fazer uma analogia dessa história com a nossa história e Deus. Essa é uma história real, tá? Eu vou começar a falar, vou começar a contar essa história e eu vou deixar o final lá para o final, amém? Era um domingo de sol, o ano 2013. A mamãe corria pelo parque, tentando alcançar seu filhinho. João Vicente era o nome dele. Menininho alegre e destemido. 1 ano e meio ele tinha. Meia hora depois, ela assistia ele sofrer uma crise violenta e misteriosa. Levado às pressas ao Hospital Conceição, um fio de vida escorria para longe dos olhos da mãe. Tudo virou do avesso. Diagnosticado com uma síndrome raríssima, João estava morrendo. Seu coração estava parando. E os médicos disseram para aquela mãe: a morte do teu filho é questão de tempo. Sabe o que me lembra essa história? Deus nos criou, amém? Está lá em Gênesis, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas por um motivo, nós nos perdemos. Por o pecado de um homem, nós nos perdemos, amém? E tudo virou do avesso, cara. Tudo virou do avesso. E a gente começou a morrer. E a nossa vida era questão de tempo. Era questão de tempo. Deus sabia que a gente corria para um fim muito trágico.
E quando eu li para vocês esse versículo de João lá, em primeiro capítulo, quando eu vou repetir aqui: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando eu leio esse versículo, e quando João foi o primeiro livro que eu li da Bíblia, e quando a gente lê esse evangelho de João, a gente descobre que Deus, ele tem um ponto fraco. Calma, não estou falando nenhuma heresia aqui, calma. Mas a gente descobre que Deus, ele tem um ponto fraco. Sabe qual é o ponto fraco de Deus? Olha para a pessoa que está aí do teu lado aí. Somos nós, filhos. Você pode ver na história, Satanás desobedeceu o Senhor, não obedeceu a sua autoridade, se rebelou contra Deus. Tudo continuou numa boa. Ele foi expulso e tudo continuou numa boa. Mas quando Satanás mexe com os filhos de Deus, Deus olha para ele: espera aí, com eles não. Com eles não. Com eles vai ser mais embaixo. Com eles a luta vai ser diferente. É isso que o Evangelho de João está dizendo. Deus, ele larga tudo. Deus, ele abandona a sua glória. Ele sai do seu trono, ele abdica da sua majestade. E foi o que essa mãe fez, essa história que eu acabei de contar para vocês. Essa mãe larga tudo, ela abandona tudo para cuidar do seu filho. Mesmo os médicos dizendo, a morte dele é questão de tempo. E o inferno se levantou contra o ser humano, fez a gente pecar. E disse para Deus: olha, a morte deles é questão de tempo. Mas Deus disse: não, só um pouquinho. Com eles é diferente a coisa. Com eles não é bem assim. Tem até um ditado que diz, né? Faça para mim, mas não faça para os meus filhos, não tem? E é ou não é verdade? Se fazem para a gente, tudo bem, agora mexe com nossos filhos para ver. Mexe com nossos filhos, não é assim, gente? Eu não sei, mas as mamães aqui podem responder melhor, mas um filho, ele muda totalmente a vida de uma mulher. Ele dá um giro de 180. É ou não é? A Andressa, que foi mãe recentemente, sabe disso. A vida muda totalmente. Até uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Odilon falando, ele disse: olha, irmãos, a minha pregação não sei se vai mudar a tua vida, porque o que muda a vida de uma pessoa realmente é quando nasce um filho. Muda totalmente. Totalmente. E descobrindo esse ponto fraco do Senhor, eu vejo, cara, Deus, ele abre mão de tudo. E eu vejo a história dessa mulher, ela abriu mão de tudo e ela ficou 50 dias dentro de um hospital, dentro de uma UTI, cuidando do seu pequenininho. E a morte sempre era uma questão de tempo. Todos os dias os médicos vinham: mamãe, ele vai morrer, mamãe, ele vai morrer. E a mãe não arredava pé, a mãe não saía dali. E essa história, eu faço uma analogia com a nossa história e a história de Deus, cara. Olha o que Deus fez por nós. Olha o que Deus fez por nós. Você acha que foi fácil para Deus dar Jesus por nós? Você acha que foi fácil? Você acha que a caminhada de Cristo foi fácil para nós? Para nos tornar filhos? Você acha que isso foi fácil, que isso não custou nada? Queria compartilhar algumas características do que é ser um filho de Deus. Um filho, ele tem o DNA do pai, ele tem a essência. A maior essência do pai é o amor.
A Bíblia diz que o amor, ele é o elo de todas as coisas, ou seja, ele é o que une todas as coisas, ele é o que une a minha vida a Deus, ele é o que une a sua vida a Deus, ele é o que nos une dentro dessa igreja, amém? A essência do Pai é o amor, mas eu falei lá no começo, as pessoas elas têm morrido por coisas curáveis, por coisas que têm cura. A gente carrega dentro do nosso coração muitas vezes coisas que não fazem parte do DNA do Pai, não fazem parte da essência do Pai. Muitas vezes a gente parece um caminhão de lixo. O caminhão de lixo ele vai recolhendo lixo de rua em rua, não é assim? E a gente vai recolhendo coisas ruins dentro do nosso coração e vai juntando aquilo, e vai juntando e colocando mais entulho, mais entulho. E a gente fica com o nosso coração atulhado de lixo, ressentimentos, sentimentos ruins. Isso não é a essência do Pai. O amor do Pai, ele não cheira mal. Mas às vezes a gente está tão carregado de coisas ruins, que a gente já está cheirando mal. Você está me entendendo, amém? A gente já está cheirando mal, e a Bíblia fala que a gente é o perfume, o bom perfume de Cristo. Para Deus, a gente é o bom perfume de Cristo. Mas sabe, é tanta coisa, eu vejo isso no ambiente hospitalar, é tanta coisa ruim acumulada, que as pessoas passam mal e elas morrem. Elas morrem porque elas não sabem que isso tem cura. Mas isso só vai ter cura quando a gente assumir: ei, eu sou filho, eu dependo do Pai. Eu tenho que estar no quarto, lá no quartinho com meu pai. Assim como esse menininho, o João Vicente, ele estava com a mãe dele. A maior essência do Pai é o amor. Só que muitas vezes eu venho para a igreja e eu não trago esse amor. Eu trago coisas ruins. Eu trago pensamentos que não agradam ao Senhor. Ressentimentos contra irmãos, uns contra os outros. E isso é ruim, sabe para quem? Isso é ruim para quem carrega. O maior prejudicado de um caminhão de lixo é ele mesmo. Quando eu vou para o meu trabalho, eu passo na frente de uma floricultura. E eu passo ali com a janela do carro aberta e sempre entra aquele aroma de flor. É ou não é bom? Um cheiro bom, não é bom? Um cheiro agradável. Sabe, irmãos, enquanto a gente não aprender a ser filho, a gente não vai ter esse DNA do Pai, a gente não vai ter essa essência dentro do coração. Enquanto a gente não ter esse encontro, a gente não tiver isso com Deus pessoalmente, a gente não vai ter essa essência, a gente não vai ter esse DNA dentro do coração. O nosso DNA vai ser outro e não do Pai. Outra característica de um filho precisa ter a verdade do Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era o Filho de Deus, do Deus vivo, amém? Ou seja, Ele era a verdade. Se a gente não carrega a verdade dentro do nosso coração, cara, a gente não pode ser chamado de filho de Deus. E eu te pergunto essa noite, tem alguém que tem falado a verdade para você? Quem é que tem falado ao teu coração? Sabe, o rei Davi, o grande rei Davi, ele estava no meio de uma luta, em pecado, e Deus mandou um profeta para falar com ele. E o profeta foi e falou a verdade para ele. E Davi então cai em si, ele reconhece o seu pecado. Eu pergunto para ti essa noite, quem é que fala ao teu coração? Quem é que fala as verdades que você precisa ouvir? Sabe por que o ser humano é assim, ele prefere um afago do que ouvir a verdade, né?
A gente prefere um carinho, mesmo que você esteja errado, a gente é assim, não adianta dizer. Mesmo que a gente esteja errado, a gente prefere que alguém nos apoie. Mesmo estando errado, eu quero apoio, não me interessa. Mas quando alguém chega e te fala a verdade, irmão, não é assim, a gente não aceita. Mas eu vou te dizer uma coisa: quem te ama vai falar a verdade para ti. Geralmente quem tenta passar a mão por cima, quem tenta passar a mão na tua cabeça quando tu está errado, geralmente não te ama. Porque um pai, eu duvido aqui os pais e as mães aqui que não falam a verdade para os seus filhos. Falam porque amam. Falam porque amam. Eu cansei de chorar em discipulado com o Bruno, meu discípulo amado. A gente cansou de chorar junto em discipulado. Ele falando algumas coisas para mim, eu falando coisas para ele. Tudo baseado na verdade. Coisas que a gente precisa ouvir. Coisas que a gente tem que ouvir de alguém. A gente precisa saber a verdade. A gente tem que entender a verdade do Pai. Uma outra característica de um filho de Deus: um filho precisa do perdão do pai. Falar de perdão é complicado, né? O perdão é algo libertador, irmão. Eu falo isso para você porque eu já passei por isso. É algo que te liberta e liberta a pessoa também. Eu me lembro quando eu participei do encontro com Deus. Eu, meu pai, acho que o Léo também foi, aquela safra, né, Léo? O Rafa também. E eu tinha um conflito dentro de mim, eu não tinha perdoado meu pai ainda. Eu não tinha aprendido a ser filho ainda. E lá naquele encontro com Deus, foi demais. Quem participou aqui sabe como é que é, não precisa nem falar. E lá Deus falou muito comigo. Falou muito, demais, em todas as ministrações. E quando chegou lá na cura interior, eu precisava fazer aquilo, eu precisava perdoar meu pai. Eu tinha que fazer isso. E Deus começou a ministrar no meu coração. E eu me lembro que eu fui lá e abracei ele. Perdão. Eu fui lá e abracei e pedi: eu te perdoo, cara. Sabe, a gente carrega muito lixo. Lixo. E isso faz mal pra gente. Perdão.
A gente precisa aprender a ser filho. Enquanto você não aprender a ser filho, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. Enquanto a gente não entrar no quartinho com o pai, cara, a gente não vai conseguir fazer. E eu cresci com aquilo, esse sentimento ruim contra meu pai. E nesse dia eu fui pedir perdão para ele. Ele foi o errado, mas azar, cara, eu não tô nem aí. A gente tem que tirar esses lixos de dentro da gente. A gente tem que chegar e pedir perdão. Não importa se o outro errou, não importa. Ah, o que vão pensar? Não importa, irmão. Ou você é filho ou você não é. Ou a gente é filho de Deus, ou a gente cumpre aquilo que a gente está falando dentro da igreja, ou a gente não é. Ou a gente tem a essência do Pai, ou a gente não tem. Chega de viver essas coisas ruins que a gente tem vivido. Chega de ter essa coisa ruim dentro do coração. Eu vou entrar na igreja, mas se tem um irmão sentado aqui, eu vou por lá, mas lá está sentado aquele, eu não vou. Chega disso, cara. É hora da gente ser filho, é hora da gente ser realmente filho, para entender algumas coisas que o Pai quer falar. E eu me lembro que eu fui liberto daquilo. Pai, eu te perdoo. Não importa o que tu fez, não me interessa. Ali eu aprendi a ser filho. Eu comecei a ser filho do meu pai. Até então ele era um conhecido meu. Mesma coisa que a gente faz com Deus às vezes. E eu comecei a viver algo novo com ele, com a minha família. E hoje ele é meu melhor amigo. Eu me lembro que no passado, né, eu chegava para ele e pedia, vivia pedindo dinheiro e cartão emprestado. E hoje eu peço conselho, mas de vez em quando peço um termo, por baixo assim, ó. Mas hoje eu peço conselho para o meu pai. Sabe, é isso que Deus quer, cara. Ele quer que a gente seja filho dele a ponto de pedir conselhos para ele. Pai, fala no meu coração. Pai, fala o que eu preciso melhorar. Pai, fala o que eu preciso fazer para ser um filho verdadeiro, um filho que carrega o DNA dentro do coração. É isso que Deus quer. Uma outra característica de um filho ele tem que ser totalmente dependente do pai. Perdão, irmãos, perdão, por favor. Mas quando Deus toca é demais. A dependência do pai. Quando a gente tem um filho, a gente sabe o que é isso. A dependência do pai é a gente estar no quartinho lá com ele, protegido por ele, no secreto com o pai. As tempestades vão vir, irmão, vão, faz parte. Os temporais vão vir, vão. Mas quando a gente depende do pai, a gente sabe quem tem cuidado de nós. Eu me lembro um dia que esses dias, teve um temporal, trovões, de madrugada, e eu me acordei com um susto assim, né? O Tiago, meu filhinho, ele voou pro nosso quarto assim, ele não foi caminhando, ele voou pro nosso quarto.
Quando veio, ele estava no meio da Camila, apavorado. Ele falou: pai, tá caindo um temporal, deixa eu ficar aqui. Posso ficar aqui? Eu falei: claro, filho. É isso que o pai quer, cara. É que o mundo esteja caindo, mas a gente esteja lá com ele, abraçadinho no pai. Aquele secreto, sabe o que eu estou falando, irmão? É aquele secreto, não sei se você já teve isso, mas eu lá em casa eu faço isso. A gente tem um costume agora, todo dia de noite a gente bota um louvorzinho, eu e a Camila, a gente vai para a sala orar, a gente espera o Thiago dormir, e a gente vai para a sala orar, e a gente bota um louvorzinho, a gente começa a falar, e a gente não consegue terminar de falar. Quando eu olho para ela, ela está em lágrimas, e eu também, e a gente se abraça, a gente abençoa a casa, a gente abençoa um ao outro, a gente impõe as mãos no nosso filho. A gente fica ali chorando, e a gente não consegue falar nada para o Senhor. Mas eu tenho certeza que não precisa, porque Ele sabe. A gente intercede pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Perdão, irmãos. E quando a gente é dependente, irmão, o Pai começa a confiar algumas coisas para ti. A criança, quando começa a caminhar, é legal, não é? Mas a gente não pode esquecer que quando a gente começa a caminhar sozinho, a gente ainda depende do Pai. A gente ainda depende do Pai. A gente passa a ter algumas responsabilidades como crianças maiores, amém? E o Senhor, Ele vai te confiar algumas coisas. Eu falei isso aqui ontem. Há um tempo atrás eu estava indo para a Super Rede, eu falei isso, alguns irmãos estavam aqui. Eu estava indo para uma Super Rede, eu falei para minha esposa Camila: eu não aguento mais, cara, eu vou falar com o pastor amanhã, eu vou entregar meu ministério. Não dá, é difícil cuidar de pessoas e tem que cuidar tudo, eu não quero isso mais. Amanhã mesmo eu vou lá falar com ele e vou entregar tudo. Eu fui para aquela Super Rede, coração amargurado, uma tristeza, que eu não sabia nem de onde que era. E lá Deus começou a falar comigo na ministração do pastor. Deus sempre vai mandar alguém para falar contigo, cara. Deus sempre vai mandar alguém para falar contigo. E o pastor começou a ministrar, e aquilo veio para o meu coração, veio. E Deus começou a me mostrar algumas coisas. E Ele falou assim para mim: tu vai desistir de tudo. Tudo que eu coloquei nas tuas mãos. Teu ministério, tua família, as pessoas que tu cuida. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que eu sou alguma coisa aqui nessa igreja, eu não sou nada. Não sou nada.
Mas quando Deus ele coloca algo nas tuas mãos, cuida, ama. Quando você desonra a sua esposa, cuidado, você está desonrando algo que Deus te deu. Quando você vira as costas para Deus, cuidado, você está virando as costas para aquilo que Ele te deu. Quando você deixa de cumprir algo que Deus te pediu, cuidado. Você está dizendo para Deus, ei, eu não quero isso que você me deu. É muito pesado para mim. E aquela palavra veio direto no meu coração. E eu comecei a chorar. E o pastor fez um apelo, eu fui lá para frente. Eu falei, Senhor, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou pensando isso? Se eu largo isso, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Pai, sem a Tua presença? A gente precisa ser filho. A gente tem que aprender a ser filho, mano. Se você não aprender a ser filho, a gente nunca vai ser outra coisa na vida. Nunca seremos nada se a gente não for filho. Lembra daquela história do João, que eu falei no começo? Depois de alguns anos, essa história foi em 2013. Em 2018 a gente encontrou o João no hospital. Depois de alguns anos de cuidado, hoje ele tem 7 anos e meio. O João já senta, desenha, voltou a movimentar os membros do corpo. Seu nível de evolução é considerado ótimo. Já fica de pé. E a mãe dele disse assim, a gente vai vivendo, um dia após o outro, amém? Oh Deus, é isso que o Pai quer, o Pai vai restaurar tudo. Mas a gente tem que ser filho, a gente tem que estar no quarto com Ele, porque só Ele pode cuidar da gente. É só Ele que vai curar as tuas feridas, é só Ele que vai te dar a direção, é só Ele que vai instruir o caminho que a gente deve andar, irmão. Não existe alguém, não existe nada que possa curar o nosso coração. As doenças da nossa alma não serão curadas, a não ser pelo Pai. A gente precisa voltar a essa essência. A gente precisa voltar à essência de ser filhos. A gente precisa entrar no quarto e se trancar com o Pai. Ei, Pai. Paizinho, eu estou aqui. Eu não sei nem o que vai acontecer, Pai. O meu mundo está caindo. A tempestade está lá fora, eu não sei. Mas eu quero estar aqui contigo. Aquele dia da tempestade que o Tiago foi para a minha cama, ele se acalmou. E sabe por que ele se acalmou? Porque ele viu o pai dele do lado. E ali eu vi que ele fez uma coisa, ele entregou a vida dele nas minhas mãos. Você consegue entender o grau de intimidade que a gente tem que ter com o Pai? O grau de vida, de intimidade de vida que a gente tem que ter com o Pai. Ele entregou, a vida dele estava nas minhas mãos. Ele entregou, ele disse, Pai, posso ficar aqui com vocês? Se a casa cai, se o mundo acaba ali, não importa, Ele colocou a vida dele nas minhas mãos. É isso que a gente tem que fazer, irmão. A nossa vida, ela tem que estar nas mãos do Pai. Eu já estou encerrando. Uma outra característica de um filho de Deus, o filho é feliz na presença do Pai. A vida junto ao Pai é totalmente diferente. Ser filho é arriscar tudo, é mergulhar, é colocar nossas vidas nas mãos do Pai, é entregar tudo porque sabemos
Quem cuida de nós? Quem é que tem cuidado de você? Quem é que tem cuidado das tuas emoções? Quem é que tem curado o teu coração? Quem é que tem tirado dentro do teu coração ressentimentos, lixo? Quem é que tem colocado dentro do teu coração amor, perdão, compaixão? O Pai está no controle, amém? Queria que você ficasse de pé essa noite. A gente vai ministrar uma canção, irmãos. Eu queria convidar a igreja para vir aqui na frente. Queria convidar você a sair do seu lugar, para a gente orar junto como irmãos aqui, essa noite.